E se o apocalipse acontecesse hoje no estado do Ceará? Há terras onde o sol nunca descansa, onde o calor é tão antigo quanto as montanhas e a fé tão forte quanto o vento que atravessa o sertão. O Ceará, berço de um povo resistente, tornou-se o palco de uma profecia esquecida, escrita nos livros do fim dos tempos. E no fim, o céu se fechará sobre a terra, e o fogo consumirá os campos. As águas se revoltarão e o sangue correrá pelos rios. Aqueles que habitam sob o sol clamam por misericórdia, mas não encontram refúgio. Assim dizia a passagem perdida, uma mensagem que ecoava entre os antigos, mas que parecia distante, até que o primeiro sinal apareceu. Um dia como outro qualquer, no coração do Ceará, o sol nasceu mais vermelho do que nunca. Os pássaros silenciaram, os ventos estagnaram, e os olhos dos homens miraram o horizonte com inquietação. Foi ali, no silêncio, que o primeiro capítulo do fim começou. E o que viria depois, ninguém estava preparado para enfrentar. No começo, os sinais foram sutis, como sugestões da natureza que poucos conseguiram ouvir. Mas aqueles que prestaram atenção perceberam que algo profundo e inexplicável estava acontecendo. Os agricultores do sertão notaram que as chuvas, já escassas, simplesmente desapareceram. O solo, rachado e seco, tornava-se poeira ao toque das mãos. Os poços, que por gerações sustentaram famílias inteiras, chegaram a secar sem explicação. Mas não era apenas a seca. À noite, o silêncio parecia vivo, como se algo grande estivesse prestes a despertar. Em Fortaleza, uma capital vibrante e cheia de vida, o mar começou a agir de forma estranha. As ondas, antes calmas e previsíveis, chegaram a ser violentas, engolindo pequenas embarcações e deixando as praias desertas. Pescadores dizendo que os peixes, em massa, haviam desaparecido das águas. No lugar deles, surgiram cartas de criaturas estranhas, de olhos alongados e formas que ninguém conseguiu identificar. E então, veio o céu. No sertão, onde o azul costuma reinar absoluto, ele foi tomado por uma tonalidade vermelha. Não era o pôr do sol, não era o amanhecer. Era um vermelho profundo, como se o próprio céu estivesse sangrando. A luz do sol parecia mais fraca, e os dias começaram a se arrastar em sombras. E nas cidades, o povo começou a falar de algo ainda mais perturbador, filhos vindos do horizonte. No início, eram como trombetas distantes, ecoando ao entardecer. Depois, transformaram-se em gritos, gritos que ninguém conseguiu explicar. Naquele momento, o medo começou a se espalhar. As roupas lotaram. Homens e mulheres ajoelhavam-se nas praças, clamando por misericórdia. Mas os sinais continuaram, cada vez mais intensos, como uma promessa de que algo maior estava por vir. A grande seca. A seca no Ceará sempre foi um desafio, mas o que se desencadeou nos primeiros dias da profecia foi algo jamais visto. O solo do sertão, já acostumado com a aridez, rachou de forma tão intensa que se assemelhava a um quebra-cabeça sem solução. As cisternas que continham gerações sustentadas, esvaziaram-se em questão de dias, e os poços profundos revelaram apenas uma promessa vazia de água. Com a escassez, famílias inteiras se viram obrigadas a deixar suas terras, formando caravanas de refugiados em busca de uma esperança líquida. Em meio a essa jornada desesperada, histórias de solidariedade emergiam, mas também relatos de conflitos por recursos escassos. Em cidades como Quixadá e Crateús, a migração em massa pressionou os serviços sociais, que rapidamente se tornaram insuficientes. As autoridades locais, impotentes, ajudaram ao colapso de suas comunidades. Fenômenos inexplicáveis. Fortaleza, a capital, viu sua rotina ser interrompida por ocorrências climáticas bizarras. Tempestades surgiam sem aviso, trazendo ventos de uma força que arrancava árvores e placas de sinalização. O granizo, incomum em uma região quente, caiu em pedaços do tamanho de bolas de tênis, destruindo telhados e amassando veículos. Durante essas tempestades, relâmpagos riscavam o céu de forma assustadora, e muitas pessoas dizendo ter visto figuras etéreas, lembrando anjos ou demônios, dançando entre as nuvens. Esses avistamentos, inicialmente descartados como histeria coletiva, resultaram a serem levados a sério quando vídeos surgiram a circular nas redes sociais, mostrando formas nebulosas que desafiavam explicações lógicas.
O despertar dos elementos. Os rios do Ceará, que já enfrentaram uma redução de volume devido à seca, passaram por uma transformação ainda mais perturbadora. Em locais como o rio Jaguaribe, as águas chegaram-se de um vermelho profundo, como se corresse sangue em vez de água. Esse fenômeno bizarro gerou pânico entre as comunidades ribeirinhas. Os pescadores, que dependiam desses rios para sua subsistência, relataram ter encontrado peixes mortos em massa, flutuando na superfície. Aquelas criaturas que ainda viviam deformadas, com olhos luminosos e comportamentos erráticos. Especialistas, chamados para investigar, não procuram encontrar substâncias químicas ou biológicas prejudiciais, aumentando ainda mais o mistério e a sensação de que algo sobrenatural estava em curso. O caos social. Com a natureza em revolta, o tecido social do Ceará começou a se desintegrar. As escolas passaram a fechar suas portas, pois pais temiam enviar seus filhos em meio ao caos. Os supermercados foram saqueados à medida que a população, em pânico, buscava estocar alimentos e água. Filas intermináveis se formaram nos poucos postos de gasolina que ainda tinham combustível. Em meio a esse cenário, líderes religiosos e figuras carismáticas conseguiram ganhar proeminência. Eles prometiam proteção e facilidade a quem os seguisse, criando cultos que se multiplicariam rapidamente. Esses encontros, realizados em praças e lojas lotadas, eram marcados por cânticos fervorosos e pregações sobre a iminência do fim dos tempos. A ciência e a fé. A divisão entre fé e ciência tornou-se uma linha de batalha. Universidades e centros de pesquisa intensificaram seus esforços para encontrar explicações racionais para as tendências, mas os dados não faziam sentido. Enquanto isso, muitos cientistas começaram a questionar suas próprias opiniões, confrontados por eventos que desafiavam toda a lógica. Os meios de comunicação surgiram-se um campo de batalha de ideias. Os debates entre cientistas e religiosos tornaram-se comuns, com cada lado tentando convencer a população de suas respostas. Para alguns, esses eventos foram um teste de fé, para outros, uma nova fronteira do conhecimento científico. Entretanto, para a maioria, era simplesmente um prenúncio do que estava por vir. O que começou como sinais isolados transformou-se em um caos absoluto. O Ceará, um estado de fé inabalável e resiliência histórica, agora enfrentou o peso de uma profecia que parecia destinada a consumi-lo. Era o começo do colapso, não apenas da terra, mas do espírito coletivo de seu povo. A natureza em revolta. O sertão, já marcado pela seca, começou a se transformar em algo que ultrapassava o imaginável. O calor tornou-se insuportável, atingindo níveis tão altos que animais e pessoas sucumbiam ao simples ato de caminhar sob o sol. Plantas que resistiram às condições mais extremas desapareceram, deixando o solo estéril, como se a própria terra estivesse morrendo. Mas não era só o calor, ventos furiosos começaram a varrer o interior, carregando poeira e areia em tempestades que escureciam o céu em pleno dia. As dunas do litoral iniciaram um avanço sobre cidades costeiras, engolindo casas e transformando bairros inteiros em partes do deserto. Pessoas que tentavam fugir dessas tempestades gritavam enquanto o ar se tornava irrespirável. Enquanto isso, no litoral, o mar continuava a se comportar de maneira estranha. As ondas se tornaram maiores e mais violentas, avançando cada vez mais sobre as praias. Fortaleza, uma cidade acostumada a contemplar a beleza do oceano, agora olha para ele com medo. O cheiro de sal foi substituído por um odor sulfuroso, nauseante, que parecia vir de algo antigo e maligno, escondido sob as águas. A queda da comunicação e da ordem. Em um estado já fragilizado, uma infraestrutura começou a desmoronar. As linhas de energia falhavam constantemente, deixando comunidades inteiras no escuro por dias. Sem eletricidade, a comunicação tornou-se escassa, e as pessoas se viram isoladas, sem saber o que acontecia além de suas cidades. A internet e os telefones, que ainda funcionavam de forma intermitente, trouxeram-se canais de desinformação e pânico. Vídeos de aparências inexplicáveis, como vultos andando entre as tempestades ou luzes traçadas no céu, viralizavam e alimentavam o medo coletivo. Teorias conspiratórias se espalharam como fogo. Alguns diziam que era um castigo divino, outros defendiam que era uma invasão, e havia quem defendia que tudo era um experimento militar que havia saído do controle.
O governo estadual tentou manter a ordem, mas a situação era insustentável. As guarnições policiais foram deslocadas para conter os saques e os tumultos, mas as forças de segurança eram insuficientes para controlar o pânico generalizado. Em algumas regiões, os líderes comunitários assumiram o controle, enquanto em outras, gangues armadas tomaram o poder, transformando bairros inteiros em zonas de guerra. O fervor religioso e seus perigos. A fé, que sempre foi um pilar do povo cearense, tornou-se tanto um refúgio quanto uma arma. As igrejas lotavam diariamente, com multidões clamando por perdão e proteção divina. Cultos emergiam em todo o estado, liderados por figuras que se autoproclamavam profetas, anjos ou até mesmo encarnações de divindades. Alguns desses líderes prometeram salvação, sacrifícios de seus seguidores. Houve relatos de pessoas entregando suas posses, abandonando suas casas e até mesmo cometendo atos extremos em nome da fé. Enquanto isso, os líderes mais tradicionais tentavam zombar da população, mas suas palavras eram muitas vezes ignoradas em meio ao desespero. Porém, o fervor religioso não trouxe apenas ruptura espiritual. Ele também se dividiu em comunidades, gerando conflitos entre aqueles que acreditavam na profecia e aqueles que rejeitavam como paranoia. Brigas eclodiram em praças e ruas, e até mesmo em igrejas, enquanto o povo lutava para entender o que estava acontecendo. Os últimos cientistas. Enquanto a fé ganhava força, a ciência lutava para se manter relevante. Pesquisadores, meteorologistas e geólogos ainda tentavam compreender as especificações que tomavam o estado, mas a falta de recursos e a desordem tornavam suas investigações quase impossíveis. Em um laboratório improvisado na Universidade Federal do Ceará, um grupo de cientistas tentava encontrar respostas. Eles coletaram amostras da água vermelha dos rios, analisaram o granito incomum e estudaram vídeos de luzes no céu. Mas os resultados eram inconclusivos, e o comportamento dos elementos naturais parecia cada vez mais fora das leis conhecidas da física. Alguns cientistas estudaram para abandonar suas pesquisas, incapazes de lidar com a pressão. Outros, antes dos céticos, surgiram a questionar suas próprias opiniões, especialmente quando as emoções inexplicáveis ocorriam durante os experimentos. Um jovem pesquisador relatou ter visto palavras escritas em um gelo derretido: "O fim está próximo." A chegada do desespero total. Com cada dia que passava, o Ceará parecia mais isolado do restante do Brasil e do mundo. As estradas tornaram-se intransitáveis devido às abrasões da areia e da terra. Aviões evitaram o espaço aéreo do estado, onde turbulências violentas romperam pequenas aeronaves. O povo, já esgotado física e emocionalmente, começou a perder a esperança. As cidades passaram-se sombras do que eram, com ruas vazias e prédios abandonados. No sertão, comunidades inteiras desapareceram, engolidas pela fome, pelas tempestades e pelo colapso social. Mas, no meio desse caos, algo maior estava se aproximando. Algo que nem mesmo os sinais possíveis poderia preparar as pessoas para enfrentar. O Ceará estava à beira do abismo, e o verdadeiro impacto da profecia ainda estava por vir. À medida que o Ceará mergulhava mais fundo no caos, a profecia parecia se materializar diante dos olhos aterrorizados de seus habitantes. O estado, outrora vibrante e acolhedor, agora se transformava em um cenário de desolação e desespero, onde o fim dos tempos parecia iminente. A natureza em fúria. O aumento da intensidade dos fenômenos naturais levou a região ao limite da sobrevivência. Tempestades de proporções apocalípticas varriam o estado, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Fortalezenses se refugiavam em abrigos improvisados, enquanto o vento uivava como um lamento ancestral do lado de fora. As dunas se moviam como seres vivos, avançando inexoravelmente sobre as cidades costeiras, engolindo tudo em seu caminho. Nos rios, as águas vermelhas se tornaram mais densas, como se o próprio sangue da terra estivesse sendo derramado. Criaturas estranhas emergiam das profundezas, despertando lendas antigas sobre seres das águas que clamavam por vingança. Os pescadores outrora donos dos rios, agora evitavam as margens, temendo o desconhecido que se ocultava sob a superfície. A queda da sociedade. A civilização, outrora orgulhosa e organizada, agora desmoronava diante dos olhos atônitos dos sobreviventes. As estruturas sociais se desintegravam,
dando lugar ao caos e à lei do mais forte. Gangues armadas dominavam as ruas, impondo seu poder sobre os mais fracos e desesperados. O governo estadual, em frangalhos, lutava para manter a ordem, mas suas ações eram cada vez mais impotentes diante da magnitude dos eventos. Os hospitais, já sobrecarregados, tornaram-se cenários de horror, onde a falta de recursos e suprimentos levava à morte de muitos pacientes. Médicos e enfermeiros, exaustos e desesperados, lutavam para salvar vidas em um ambiente de caos e desespero. A fome e a sede se tornaram companheiras constantes da população, que buscava desesperadamente por alimentos e água potável. O conflito religioso. Enquanto a natureza se revoltava, o fervor religioso atingia níveis inimagináveis. Cultos fanáticos se multiplicavam, prometendo salvação em troca de devoção cega. Líderes carismáticos, envoltos em uma aura de poder sobrenatural, atraíam multidões sedentas por esperança e proteção. Sacrifícios humanos se tornaram rituais comuns, perpetrados em nome de uma divindade que parecia estar em toda parte e em lugar nenhum. Por outro lado, aqueles que se recusavam a aceitar a profecia eram perseguidos e marginalizados, acusados de traição e heresia. Igrejas eram incendiadas, livros sagrados profanados, e a intolerância religiosa se espalhava como uma praga entre os sobreviventes. O Ceará, outrora um símbolo de diversidade e tolerância, agora se tornava um campo de batalha entre crenças e dogmas, onde a fé se transformava em fanatismo e o amor em ódio. O último ato. Enquanto o Ceará se via consumido pelo caos e pela destruição, um evento derradeiro se aproximava. No horizonte, uma escuridão antiga e impenetrável se erguia, envolvendo tudo em seu manto sombrio. Os céus, que antes eram azuis e límpidos, agora se tornavam negros como a noite, sem estrelas, sem lua, sem esperança. E então, em meio à escuridão, um brilho surgiu. Uma luz intensa e cegante, que parecia vir de além do mundo conhecido. O chão tremeu, o ar se encheu de eletricidade, e uma voz ecoou nos corações dos cearenses, uma voz que falava de redenção e renascimento, de novoço após o fim. E assim, o Ceará se viu diante do último ato de sua história, um ato que decidiria o destino não apenas do Estado, mas de toda a humanidade. O julgamento final estava próximo, e nada poderia deter o desfecho da profecia. Enquanto o Ceará se preparava para enfrentar seu destino, algo inesperado aconteceu. A luz intensa que havia surgido no horizonte se expandiu, banhando o estado em um brilho divino que dissolvia a escuridão e o medo que o haviam consumido. O ar, antes pesado e carregado de desespero, tornou-se leve e puro, como se uma nova vida estivesse sendo soprada sobre a terra ressequida. A transformação. À medida que a luz se espalhava, os elementos da natureza pareciam se acalmar. As tempestades cessaram, as dunas recuaram, e os rios retomaram sua cor natural. O calor sufocante deu lugar a uma brisa fresca e revigorante, trazendo alívio e esperança para os sobreviventes. As criaturas estranhas que haviam surgido dos rios desapareceram, deixando para trás apenas a lembrança de um tempo sombrio. Nas cidades, as ruas se encheram novamente de vida. As pessoas, que haviam se refugiado em seus lares temendo o pior, saíram às ruas em busca de respostas. Os hospitais, antes palcos de tragédia, agora eram espaços de cura e renovação, onde médicos e enfermeiros trabalhavam incansavelmente para salvar vidas e restaurar a saúde da população. A redenção. Enquanto o Ceará se recuperava do caos, uma sensação de redenção e renascimento tomava conta de todos. Os líderes religiosos, que haviam pregado o juízo final, agora falavam de perdão e reconciliação. Os cultos fanáticos se dissolveram, dando lugar a celebrações de gratidão e união. A fé, que havia sido testada até o limite, emergia mais forte do que nunca, como um farol de esperança em meio à escuridão. A ciência, por sua vez, buscava entender o que havia acontecido. Os cientistas, que haviam testemunhado os eventos sobrenaturais, agora se dedicavam a estudar a nova realidade que se descortinava diante deles. Teorias e hipóteses surgiam, mas nenhuma explicação racional conseguia capturar a magnitude do que havia ocorrido. O Ceará havia sido palco de um milagre inexplicável, um evento que desafiava todas as leis da natureza e da razão. O novo Ceará.
À medida que o sol se punha sobre o estado, um sentimento de renovação e otimismo se espalhava. O Ceará, que havia enfrentado a escuridão e o desespero, renascia das cinzas como uma fênix ressurgindo de suas próprias chamas. As comunidades se uniam em solidariedade, as diferenças eram deixadas de lado em prol do bem comum, e o Estado se erguia mais forte e resiliente do que nunca. E assim, o Ceará se tornou um símbolo de superação e esperança, uma história de transformação e redenção que ecoaria para além de suas fronteiras. O que parecia ser o fim dos tempos se revelou, na verdade, como um novo começo, uma oportunidade de reconstruir e reinventar um futuro melhor para todos os que ali habitavam. E assim, o Ceará escreveu um novo capítulo em sua história, um capítulo de coragem, fé e resiliência, que seria lembrado por gerações como um testemunho do poder da esperança e da determinação humana diante da adversidade.